Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso trabalho no Grife, tá? Em 2023, é o primeiro dia de trabalho. E qual que é o nosso trabalho hoje? Nós vamos fazer aqui um tutorial, né? Onde dois alunos egressos, né? José Pedro e o Enzo, que participaram de algumas competições, vão estar montando aqui, apresentando para vocês como é que faz um robô de sumô, né? Um robô de sumô, para você participar das competições, correto? Além dos dois, vai estar também aqui, que é membro do Grife, né, atual, que é o Altair, que vai estar aqui fazendo perguntas, visualizando de perto, e depois vai ser um canal para vocês também estar tirando algumas informações aqui em termos de dúvida, legal? Então aproveite o tutorial, boa sorte. Eu sou o Altair, atual membro do Grife, e eu estou com os dois ex-alunos aqui hoje para aprender um pouco junto com vocês do robôzinho que a gente vai fazer. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar aqui no campus, aqueles que tiverem ou que não tiverem também. E aí pessoal, meu nome é Enzo, eu sou ex-integrante do Grife, saí daqui do Instituto Federal em 2019, atualmente faço parte da equipe de robótica Crossbots, da UTFPR em Curitiba. Aqui no Grife a gente já ganhou diversos troféus, participando de muitos campeonatos, então a gente veio aí para ensinar vocês hoje. E aí pessoal, meu nome é José Pedro, pode me chamar de Zé. Eu fui aluno aqui do IF dos anos 2017 até 2019, fui membro também do Grife. Aqui no Grife a gente ganhou vários títulos. Atualmente eu sou aluno da UFABC, faço engenharia de informação lá e sou membro da equipe de robótica Tamandu Tech, onde atualmente eu faço parte do Sumo 3 kg. A gente separou aqui algumas peças, que é basicamente o principal para a gente construir o robô. Então, a gente tem aqui uma chapinha de metal, que a gente escolheu, a gente cortou, a gente vai mostrar certinho para vocês o processo de fabricar ela. Mas isso aqui vai ser a base do nosso robô. Então aqui a gente tem uma rampa, com essa parte aqui, ela é mais afiada para erguer o adversário. E aqui é onde a gente vai prender o resto dos componentes do robô. A gente tem também as rodas. A roda geralmente a gente usa da RoboCore, difícil encontrar outras. A gente precisa de hubs. Os hubs são a peça que vai prender o eixo do motor na roda. Então a gente vai precisar de dois hubs, um para cada roda. A gente tem os motores, que vocês podem escolher diversos motores, existem vários modelos, mas a gente vai passar mais ou menos para vocês ali o básico e o que funciona. Então, são dois motores e dois porta-motores, que vocês podem tentar imprimir ou até mesmo comprar no RoboCore. Ou dá para tentar fazer também. Agora da parte eletrônica, a gente vai precisar de alguns componentes. O primeiro, que vai ser o responsável onde você vai jogar a programação do robô, e ele que vai ser responsável pelo controle, que é o Arduino Nano. A gente opta pelo Arduino Nano porque ele é menor, tem a mesma capacidade de processamento do Arduino Uno, e por ser menor você acaba economizando no peso e no espaço. Aí a ponte H que a gente usa é essa daqui, essa vermelhinha aqui, que é bem fácil de você estar encontrando. A gente pode deixar o link disponível, mas no Mercado Livre você encontra fácil, na RoboCore, em qualquer lugar você acha ela. Um módulo Bluetooth, que vai ser o responsável por fazer a comunicação do robô com o celular, que é por onde você vai estar controlando o robô. E aqui as baterias. As baterias vai depender muito da potência que você vai querer que o seu robô fique. Então, tipo, se você colocar um motor que consome uma corrente muito alta e você querer que ele fique rodando por algumas horas, vamos dizer assim, vai precisar de uma bateria com uma potência maior, ou se você quiser que seja economizar no peso, né, como pode ver aqui o tamanho dessa bateria aqui é bem menor, você pode estar optando por uma bateria com uma potência menor. No caso que a gente recomenda seria essas baterias aqui de 1300 mAh, e aí a gente vai estar deixando também um link para caso vocês queiram comprar. Bom pessoal, a gente vai começar fazendo a rampa, que é basicamente a nossa estrutura do nosso robô. Então, primeiro de tudo, a gente precisa escolher um material. A gente foi lá no primeiro laboratório, encontrou essa chapa aqui, mas aí vocês podem comprar, podem ir em loja que trabalha com portão, vocês vão encontrar lá esse tipo aqui. Essa chapinha aqui que a gente usou no nosso robô é uma chapinha de aço de mais ou menos 1 milímetro. Então, se você achar ali 1,5, menos que 1 milímetro talvez fique muito mole, ela entorta muito fácil, e mais que 1,5 talvez fique um pouco pesado. Então a gente recomenda mais ou menos 1 milímetro. Após a escolha, por exemplo aqui, a gente tem um material todo dobrável e a gente precisa desentortar ele para poder trabalhar e fazer o corte que a gente quer fazer.
Então a gente tem algumas opções, por exemplo, trabalhar com a morsa para desentortar, depois a gente pode vir acertar com o martelo de borracha, ou também pode tentar direto no martelo de borracha, dependendo do material, vai depender da dureza do seu aço. Então aqui, por exemplo, a gente vai tentar desentortar utilizando a morsa. Você vai abrir a morsa e vai ir fechando até encostar a morsa. Você vai perceber que ela vai começar a desentortar, só que ainda a gente quer trabalhar com mais ou menos 20 centímetros, que é o tamanho do robô. O robô tem que ter 20 por 20. Então a gente vai desentortar aqui mais ou menos até metade da chapa para a gente conseguir usar essa ponta. Então você vai vir de pouquinho em pouquinho fazendo. Bom, a gente apresentou para vocês mais ou menos como desentorta na morsa. Não vai ficar 100% retinho, então você pode vir com o martelo de borracha para tentar fazer esse acerto. Você apoia na mesa, pode colocar algum material mais duro por baixo também, mas dá para fazer na mesa também, dependendo da sua força e do material que você estiver usando. Então você vai vir e vai começar a bater de levinho para tentar tirar esses amassados. Como você pode ver, ele ainda está bem torto. Então pessoal, agora a gente vai estar realizando o corte da chapa para estar fazendo a rampa. Então a gente está aqui no laboratório de fundição. Aqui a gente prendeu a chapa com os alicates de pressão. É muito importante que esteja firme, né? Para quando você estiver cortando isso aqui não mexer de jeito nenhum, porque você vai perder precisão no corte e pode causar um acidente. A gente vai estar usando essa lixadeira aqui para tá cortando, então eu vou trocar o disco, tá com o disco de desbaste. Para trocar é fácil, você vai apertar esse botão aqui e vai usar essa ferramenta aqui para soltar o disco. Uma vez estando solto, só pegar o disco de corte. Então, ó, os discos de corte você vai perceber que ele é esse aqui, ó, que ele é fininho. Ele é mais fino, então só posicionar aqui. Aperta bastante para o disco não ficar solto. Aí uma vez sendo bem firme, só ligar e cortar. Agora aqui então, uma vez com o disco preso, certinho, posicionado a chapa, você já tem que ter desenhado na chapa aqui o formato da rampa que você vai querer cortar, né? Como que você vai querer fazer essa parte. É muito importante lembrar, né, que o robô ele tem que ter 20 por 20, né? 20 de comprimento, 20 de largura. Então, na hora que você for cortar, tem que respeitar essas medidas, porque senão você não vai poder participar da competição. Então, bora começar aqui o corte. Então pessoal, após cortar a chapa, a gente desenhou aqui um formatinho para vocês entenderem mais ou menos como que vocês têm que cortar. Primeiro vocês vão cortar aqui com o tamanho de 20 centímetros, por causa da dimensão do robô. Aqui fica a critério de vocês, o quão grande vocês vão querer a rampa de vocês aqui assim. Então, a gente aqui definiu um tamanho, mais ou menos uns 15 centímetros, mas pode ser um pouco mais. A gente aconselha vocês a fazer maior e depois diminuir se sobrar, porque é perigoso você fazer já no tamanho certo e acabar ficando pequeno e você vai ter que fazer todo um novo trabalho. Então a gente vai fazer o seguinte, vai cortar o retângulo primeiramente, depois a gente vai fazer dois cortes para poder fazer essa dobra aqui, ó. A gente vai dobrar isso aqui para baixo e essas orelhinhas para cima. A gente vai explicar para vocês depois certinho o porquê das orelhinhas quando a gente for colocar a eletrônica. Mas aí, agora, após a gente cortar nesse formato aqui, a gente vai dobrar para ficar parecido com essa rampa aqui, ó. Então a gente vai fazer essa curvatura aqui, que fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar um pouco mais reto, se quiserem deixar bem dobrado, aí é com vocês. Depois disso, a gente vai ter esse pedacinho aqui, que vai ficar para prender a eletrônica. A gente precisa cortar mais uma chapinha. Essa chapinha aqui é de alumínio. Vocês podem fazer de MDF, podem fazer na impressora, não tem problema. Essa chapinha aqui, ó, vocês vão prender junto com a rampa. E ela que vai ser responsável por segurar os motores, junto com os suportes.
a gente já vai fazer a montagem aqui. E nesse projeto, os motores ficam para baixo, a gente vai colocar os suportes assim, vão ficar para baixo. E a eletrônica vai ficar aqui em cima. Aqui a gente já prendeu o suporte do motor nessa chapinha. Aqui a gente prendeu com fita dupla face da 3M, que é mais forte. Se for usar uma marca um pouquinho mais inferior, a gente não aconselha muito porque não prende muito bem. A gente já prendeu com dupla face antes, então tipo aguenta bem. Só que se você quiser, dá pra também prender com um parafusinho. Você passa o parafusinho aqui, ó. Passa o parafusinho aqui pelos furos das duas chapas e coloca a porquinha por cima aqui. Também dá. Mas por facilidade a gente preferiu fazer com a dupla face. Com os suportes no lugar, a gente vai colocar os motores. A gente vai colocar os dois motores aqui. Esse motor de quantos RPM? Cara, esse aqui se eu não me engano, é 1000 RPM. É um RPM bem bom. Mais que isso, provavelmente o robô vai ficar muito rápido. E não dá pra ser muito menos que isso. Tipo, o aconselhável é entre 500 e 1200. Um robô de 500 vai ser um robô teoricamente um pouco mais forte, só que não vai ser rápido. A gente prende aqui. O motor mais padrão que o pessoal usa é aquele motor Akiyama que tem na Robocore. É fácil de encontrar, ele supre bastante a necessidade na hora da competição. E ele tem vários modelos lá no site da Robocore, você pode optar por uma rotação maior, só que aí você vai ter um torque mais baixo. Você pode ter também com uma rotação menor, e aí você vai vendo tipo, qual que é a linha que você vai querer do teu robô, sabe? Vai da estratégia adotada. Que você adotou. Lembrando que a maioria dessas peças aqui, tanto o motor, o hub que a gente vai montar aqui agora, o suporte do motor, é tudo da Robocore. Para o suporte, se vocês acharem assim, quero economizar dinheiro, vocês podem pegar uma chapinha de alumínio. E aí é fácil de fazer, tipo, imagina que você quer a chapinha, você vai pegar, vai dobrar ela, 90 graus, tem a manilha para dobrar de chapa, faz um furo que vai passar o eixo do motor, os furinhos que você vai usar para prender, e é isso, tá ligado? Tipo, não necessariamente você precisa gastar dinheiro comprando o suporte. Agora fazendo a montagem aqui do hub na roda, você vai tirar esse parafusinho aqui, vai passar aqui na roda e vai acoplar aqui, que já tem um lugar certinho para você montar. Quando você montar vai ficar assim. Aí agora é só colocar no motor. Você vai alinhar aqui esse parafusinho nesse chanfrado aqui do motor. Então você vai colocar aqui os dois alinhados. Ó, colocou os dois alinhados e agora você vai apertar. Apertando, ó, já tá preso. Então agora a gente vai colocar o outro e já dá pra deixar o robô de pé. Agora com o motor já no lugar, suporte, hub e as rodas tudo no jeito, a gente já pode dizer que a mecânica está praticamente finalizada. Nosso robô já fica em pé, tudo certinho. Aí pessoal, agora a gente vai estar vendo um pouco sobre a programação do robô. Por que é importante a gente ver essa parte antes de ir para a eletrônica, né? Porque aqui vai ser onde a gente vai declarar onde vai estar cada fiozinho vai estar ligado, né? Como que vai ser as ligações, então tipo, a gente precisa ter isso aqui bem claro. Então nessa parte aqui do código é onde a gente está definindo como que vai ser as ligações da ponte H em relação ao Arduino. Então na ponte H de vocês vão ver lá que tem um nomezinho nos pinos. Esses 4 pinos aqui, eles são responsáveis por controlar em qual sentido vai ser a rotação do motor. No caso, se vocês verem aqui na ponte H em si, seria esses 4 fios do meio aqui. Esses 4 fiozinhos aqui do meio. Agora, esses dois aqui que estão PWM, como o próprio nome já diz, eles são responsáveis por controlar a velocidade do motor. Aí aqui até coloquei comentado do lado, né, que são os pininhos dos extremos, né, no caso o ENA e o ENB.
Então, aqui como que tá, né? Motor direito 1, né? Ou seja, o pino motor direito 1 tá ligado na porta digital 7 do Arduino. Motor direito 2 porta 8, aí o esquerdo na porta 9 e o esquerdo 2 na porta 10. O PWM é muito importante ele estar ligado no Arduino e nas portas que tem saída para PWM. Se você ligar numa porta que não tem saída para PWM, não vai adiantar. Como que você sabe se uma porta tem PWM ou não? No Arduino você vai conseguir reparar aqui no lado tem um sinalzinho de tio, né? Aquele Szinho assim deitado. Ou você pode pegar a pinagem do Arduino na internet e aí você vai ter lá falando qual que tem ou não. Bom lembrar que isso aqui não é uma regra, você pode mudar essas portas aqui, né? Lógico, respeitando a regra que eu falei aqui do PWM. Aqui embaixo a gente tem essa função aqui, que ela é relacionada ao Bluetooth. Você tem que adicionar ela com essa biblioteca aqui. O do Bluetooth aqui está o RX e o TX. O RX e o TX é o que? São as portas do Bluetooth responsáveis por fazer a comunicação dele. Aí uma coisa que é muito importante quando você vai ligar, né, no Bluetooth, ó. Se vocês separarem aqui, não sei se vai dar para ver direito aqui, ó, mas você tem aqui, ó, o pino falando qual que é o RX, o pino falando que é o TX. E aqui no Arduino vai ter o RX e o TX. Então o RX está no 4, o TX está no 2. O que você vai fazer? O RX vai ligar com o TX e o TX com o RX. É sempre ao contrário. Você não vai ligar RX com RX e TX com TX, tá? É sempre o contrário. Então pega o RX daqui e liga no TX aqui do Arduino. E o mesmo para o TX do Bluetooth. Agora aqui para baixo, o que a gente tem é o código em si. Quem quiser dar uma estudada, então aqui é onde a gente faz o setup dele, né? Configura o que vai ser saída, né? Aqui é onde a gente inicializa a comunicação Bluetooth. E aqui no void loop, onde realmente acontece a função do controle do robô. A gente vai estar passando também o programinha que a gente usa para estar controlando o robô, que é o Bluetooth RC Car. Vou colocar aqui escrito no final aqui só para vocês lembrar. Ó, ali no celular, ó, dá para ver qual que é a aparência dele. Então você vai apertando aqui, ó, você vai vendo que vai indicando qual que é o sentido. Aqui. E assim, se vocês quiserem fuçar mais no código, é só pegar, é um código fácil de entender. Qualquer dúvida, vocês conversam com o Altair que ele vai estar respondendo para vocês. A gente vai alimentar os robôs com bateria de lipo, então a gente separou duas aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um medidor de tensão de bateria. A gente vai estar utilizando para analisar se a bateria está bom ou não para uso. Então, como é que você usa ele? Você vai separar esses pininhos aqui para cima. Vamos focar aqui, aí. Deixou eles para cima, você vai conectar aqui, ó. Vai aparecer 3 células, a tensão total e depois a tensão de célula por célula. Como essa aqui é uma bateria 3S, a carga nominal dela é 11.1 volts. Mas quando você carrega ela vai ter 12,6 volts. Então vocês viram que ela está com 12,3, está boa para uso. Vale lembrar também que não é legal abaixar a tensão dela. Então, se eu não me engano, o recomendado é não deixar abaixar de 3,1 volts por célula. Então, se sua bateria de 12,6 volts está chegando próximo dos 9,5, você já tem que carregar ela, antes que ela baixe a tensão e acabe estragando. Então tem que ficar bem atento nisso. Então pessoal, agora que o robô ele já está completamente montado, né? A eletrônica aqui está mais ou menos fixada, né? Que a gente fixou aqui meio rapidinho para conseguir mostrar para vocês. Aí o que vocês têm que se atentar? Tomar cuidado aqui para isolar tudo certinho, né? Os pontos aqui para não fechar curto. Aqui a ponte H também, ó. Se a gente passou fita isolante embaixo para também não estar fechando curto aí. Então tome bastante cuidado para você não ficar queimando o componente à toa. E se vocês quiserem fixar melhor, né, você pode furar aqui, ó, tá vendo que a ponte H ela tem uns furinhos dela para você poder prender com o parafuso. Até com dupla face mesmo. Colar com dupla face para deixar mais firmezinho e tal. Mas aí é da opção e da criatividade de vocês, tá? E agora vamos colocar o robô para funcionar, que é só colocar a criança para andar aqui.
Ó, ele ligando o robô ali, você está com o aplicativo aberto, você vai clicar aqui na engrenagemzinha, vai vir em conectar. Aqui no caso, você primeiro tem que parear com o seu Bluetooth. Então você vai nas configurações, faz isso, a gente já fez, ele está aqui, é esse cara aqui. Ele conectou, já está pronto para andar. Então, pessoal, o robô está pronto. Agora a gente vai fazer só umas considerações finais e dar umas dicas para vocês, uns macetes aí que é sempre importante. Primeiro, se o robô ele pode pesar até 1 kg, tente deixar ele o mais próximo possível desse 1 kg, que é assim, conceito de física, né? Então, se você tem uma massa menor do que o seu adversário, você vai ter menos força, então você vai conseguir ser empurrado mais fácil. Outra coisa a se tentar não é só deixar o robô com 1 kg, é você também analisar o centro de massa nele. Por exemplo, você pode ter um robô muito pesado, mas o centro de massa do robô está muito para trás. Isso vai fazer com que o robô fique empinando. Toda hora que você acelerar ele, vai ficar fazendo isso aqui. Então, como é um sumô, você afiou a sua rampa para entrar por debaixo do adversário, você quer que o peso esteja nela. Então, eu aconselho vocês aqui, por exemplo, ó, a gente deixou a nossa bateria aqui embaixo, para deixar o centro de massa do robô mais para frente. E como ele ficou um pouco mais leve que 1 kg, a gente vai colocar porcas, chumbos de pesca, que é o melhor que tem, a gente coloca aqui na frente, a gente cola, passa a fita para deixar a frente mais pesada. Então a gente não quer que ele fique empinando, a gente quer sempre que o centro de massa esteja um pouco mais para frente. Mas também não adianta deixar o robô super pesado na frente e ele não ter peso atrás. Isso vai deixar com que ele não tenha aderência e ele vai ficar derrapando. Então você tem que saber um equilíbrio entre isso, entre deixar peso na frente e deixar peso atrás. E uma outra coisa aí para competição, sempre importante você treinar o controle, né? Tipo, pega, por exemplo, se vocês estiverem numa equipe lá com 4 pessoas, pega uma pessoa e coloca ela para treinar e ficar boa no controle, porque isso daí depois numa competição de mais alto nível, vamos dizer assim, vai fazer total diferença, uma pessoa que esteja controlando e que tenha familiaridade com o robô. E outra coisa muito importante, sempre que for treinar, se atente à tensão da bateria. Não deixe abaixar a tensão, porque se abaixar, vai estragar a bateria e vai ter que acabar comprando outra. Então, sempre que der uma treinadinha ali, 2, 3 minutinhos, mede a bateria, dá para treinar mais um pouquinho. Treina mais um pouquinho, bota para carregar e depois usa de novo, porque senão vai perder a bateria. E o mesmo serve para a hora da competição. Você teve lá, você lutou teve uma luta. Vai demorar para você ter a próxima, já coloca ele para carregar, nem fique esperando muito ele descarregar, porque aí você vai sempre estar chegando na luta com a carga máxima da bateria, isso vai fazer com que o seu motor ele tenha mais força, vai ser sempre melhor para você se você fizer isso. Um último detalhe, quando for afiar a rampa, geralmente a gente afia usando aquelas lixas mesmo, aquela tipo um papel assim, a gente compra elas desde as mais grossas até as mais finas, e vai passando uma por uma, até deixar bem afiadinho. E só tomar cuidado porque fica bem afiado, para se cortar é bem fácil. E é isso, pessoal. A gente fez aí esse tutorial para vocês. Espero que vocês consigam completar aí, fazer o robô e ganhar aí bastante competição e levar o nome do IF aí para ir fora.